Aperta o cinto agora. Se máscaras caírem sobre a tua cabeça, você coloca. Porque eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Eu dei um tema para essa mensagem, tem aí? Repete comigo: o dia da visitação. O dia da visitação. Eu creio que o Senhor vai nos visitar essa noite. O Senhor vai falar conosco de uma forma poderosa. Sairemos daqui diferente de como nós entramos. Eu costumo dizer que a expectativa que você cria no coração é a forma como Deus se manifesta a você. Se você vem para o culto acreditando que é mais um culto, de fato vai ser mais um culto. Mas se você entra pelas essas portas acreditando que hoje é o dia que Deus vai te visitar, eu posso garantir para você que você vai sair daqui transformado. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu quero ler o texto todo, ele é muito grande. Mas eu quero ler o texto todo para que a gente possa entender. Amém? Coloca para mim lá, Juízes capítulo 6, versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Por quantos anos? 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e amalequitas, e também os dos oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha. Pega aí, fica ligado. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só. Preste atenção, um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu venha a ti e traga meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha. A carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta pedra, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse:
Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, preste atenção nisso, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, que é Gideão, amém? Dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbieritas se juntaram após ele. E enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar de Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu numa taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Feche seus olhos, por favor, e coloca a mão sobre o teu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado seja o teu nome no nosso meio. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu servo. Tu sabes que de mim nada tenho a oferecer neste dia, mas eu acredito firmemente que tu usa os teus para falar à tua igreja. E nesta noite eu te peço, me esconde atrás da tua cruz, traga um espírito de sabedoria e de entendimento sobre as nossas vidas, e nos ajuda a compreender aquilo que tu tens para nos dizer. Nós te adoramos, te exaltamos e acreditamos que este dia será o guia da nossa visitação, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Eu quero que a gente compreenda todo esse texto que nós lemos. Eu fiz questão de ler tudo. Eu não costumo ler um texto muito grande, mas eu quis ler tudo porque para a gente entender todo esse contexto. A Bíblia diz que o povo de Israel eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas e pelos amalequitas, amém? A Bíblia diz que Gideão ele estava malhando um trigo no lagar. Lagar é lugar de fazer vinho, de espremer uva. Lagar não é lugar de malhar trigo. Malhar trigo é em outro lugar. Tamanha era a opressão sobre o povo de Israel que Gideão estava agora malhando o trigo num lagar, ele estava escondido. Você leu comigo que tudo aquilo que eles semeavam, os amalequitas, os midianitas vinham e tomavam tudo. Era como que um enxame de gafanhotos, a quantidade de pessoas. Então, quando a terra ela produzia alguma coisa, eles tomavam dos israelitas. Quando os bois começavam a crescer, eles tomavam. As vacas, os cordeiros, os jumentos, eles tomavam tudo.
E de repente Gideão, num dia como outro qualquer, num dia de pressão, num dia onde ele se via aflito, encurralado, Gideão ele se coloca num lugar escondido e ele está malhando trigo. E de repente a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele. Chama ele de homem valente, diz que vai usar ele para livrar o povo. E Gideão começa a ter um diálogo com Deus dizendo: Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a mais pobre aqui de Manassés. Tu tem tanta gente para tu usar, tu vai usar logo eu? Esse homem aqui que não tem nada para te oferecer. E a palavra de Deus diz que o Senhor disse para ele: Gideão, você foi o escolhido, é você que vai livrar o povo. Aí Gideão diz para ele o seguinte, para o anjo seguinte: se realmente sou eu, então me espera aqui, não saia daqui, que eu vou em casa, eu vou voltar e eu vou trazer um presente para você. A Bíblia diz que ele traz um cordeiro, você leu comigo, ele traz um cabrito, ele traz pães asmos. Mas pastor, você não acabou de dizer que era um tempo de escassez? Exatamente, era um tempo de escassez, e mesmo sendo um tempo de escassez, Gideão entendeu que ele estava diante da presença do Todo-Poderoso. Então ele não podia vir de mãos vazias, ele precisava oferecer alguma coisa e não qualquer oferta. Ele precisava oferecer alguma coisa que de fato mostrasse para Deus que ele acreditava que era o anjo do Senhor que estava com ele. Você está comigo aí? Então ele pega um cabrito, ele oferece um cabrito, ele oferece pães asmos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor manda ele colocar sobre uma penha. O anjo do Senhor pega o cajado. Gideão também trouxe um caldo. Deus manda ele pegar o caldo, lançar por cima da oferta do cabrito e do bolo asmos. O anjo do Senhor pega uma vara, um cajado, toca na penha, e a Bíblia diz que fogo consome toda a oferta é consumida. Gideão percebe que é o anjo do Senhor, ele fala assim: eu vou morrer. Porque ele sabia que quem estivesse face a face com o Senhor seria consumido. Mas o anjo diz para ele: não, Gideão, não te assombres, tu não vai morrer. Gideão entende aquilo, mas aí o anjo volta, visita ele de noite novamente e diz o seguinte: Gideão, tu vai fazer o seguinte, a primeira coisa que tu vai fazer é destruir o altar do teu pai, o altar de Baal que está na casa do teu pai. Tu vai derrubar os postes ídolos e você vai pegar o segundo boi do teu pai de 7 anos e vai me oferecer. Gideão recebe aquela palavra, Gideão fica com medo. A maior prova que Gideão fica com medo é que ele não vai sozinho, ele chama 10 homens. Se você ler o texto com calma, Deus não mandou ele chamar ninguém, mas ele chama 10 pessoas para irem com ele. Amém? A Bíblia diz que Gideão vai de noite, ele não vai de dia. Ele vai de noite para que ele não seja visto. Então isso prova que Gideão estava com medo. E eu quero aqui abrir um parênteses. Muitas vezes Deus vai pedir coisas para você e para mim. Por mais que nós possamos estar com medo, nós precisamos aprender a obedecer a Deus e cumprir aquilo que Ele nos pede. Deus nunca disse que nós não teríamos medo, mas Deus sempre nos chamou para fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer. Amém? Então Gideão chama 10 homens, vai até a casa do seu pai, derruba o altar de Baal. Ele derruba todos os postes ídolos e ele oferece a oferta. Ele tinha ofertado primeiro um cabrito e pães asmos, e agora ele mata o segundo boi de 7 anos e ele oferece um boi como sacrifício. Então Gideão, em outras palavras, já estava um tempo difícil, de escassez. Gideão agora oferece um cabrito, oferece pães asmos e ainda oferece um boi de 7 anos. Você está comigo aí? Gideão oferece o boi de 7 anos. Ele queima tudo. No dia seguinte, quando as pessoas acordam, elas vão lá, o altar de Baal está caído. Aí começa um burburinho: quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? E aí eles começam a perguntar e chega aos ouvidos deles dizendo que foi Gideão. Eles vão até a casa do pai de Gideão, chamado Joás. Ele fala: Joás, traz o teu filho para fora que ele vai morrer. Aí o pai de Gideão fala o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que vocês estão comprando o barulho de Baal? Se Baal realmente é Deus, deixa que ele mate Gideão. Se Baal realmente é o Senhor, deixa que ele próprio faça justiça. Por que vocês estão querendo fazer justiça por um Deus que diz que é um Deus todo-poderoso? Os homens daquela cidade começam a ficar em dúvida agora e percebem que Baal ele não mata Gideão. Então Gideão ele toca uma buzina, ele reúne todo o povo. Amém? E aqui eu quero começar a entrar um pouco nessa história. O texto continua dizendo que os amalequitas e os midianitas começam a se juntar no vale de Jezreel para vir contra Gideão. E esse texto é muito interessante porque o que Deus estava pedindo para Gideão é o seguinte: Gideão, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero ir contigo nessa batalha.
Mas eu não posso ir contigo, Gideão, enquanto ainda tiver alguma coisa na tua casa que seja uma condição, que se não der certo você tenha condições de fazer o segundo plano. Deus estava dizendo o seguinte: o grande problema meu e teu é que nós acreditamos em Deus, mas nós sempre temos o segundo plano. Se Deus falhar conosco, a gente tem a solução, que é fazer alguma coisa diferente. O que Deus está dizendo para Gideão é o seguinte: Gideão, eu quero o segundo boi. O segundo boi nesse momento significa o seguinte: Gideão, eu quero que você troque as coisas naturais pelas coisas espirituais. Eu quero que você se desapegue por completo aquilo que você tem como ainda sustento na tua casa. Que você queime tudo, que você acabe com tudo, e que você só tenha de fato o teu coração voltado para mim. Gideão, eu quero que você se esqueça por completo de tudo que você viveu até agora. Eu, o Senhor, estou me apresentando para você e estou te dizendo: a partir de hoje, Gideão, a história da tua casa, a história do teu povo vai ser diferente. Mas Gideão, vocês só estão vivendo tudo isso porque quando eu livrei vocês lá do Egito, eu disse para vocês não adorarem outros deuses, Gideão. Eu disse para vocês não levantarem outros altares. O que Deus estava dizendo para eles é o seguinte: o povo só estava vivendo aquele momento de escassez porque o povo não tinha dado ouvidos ao Senhor. O povo estava vivendo toda aquela situação porque o povo não entendeu aquilo que Deus estava fazendo. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, trazer essa palavra para o teu coração. A maioria dos problemas que você vive é porque você mesmo ocasiona esses problemas. Deus te chamou para ser o único Deus da tua vida. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas muitas vezes você crê em Deus, mas você tem um altarzinho lá na tua casa que você acredita nele. Não, pastor, mas é só um santinho. Mas lá também o altar de Baal também era só um santinho. Você me perdoa falar assim, ser muito sincero contigo, mas quando eu preparava essa mensagem, o Espírito de Deus falava muito forte no meu coração: filho, você tem que falar para o povo para quebrar todo tipo de idolatria, porque eu não me manifesto de uma forma onde eu quero me manifestar no meio de idolatria. Enquanto o povo não destruiu o altar de Baal na vida deles, Deus, filho, eu não vou conseguir fazer com que a minha glória se manifeste no meio deles. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos: um dia eu estou cheio de Deus, um dia eu estou cheio de Baal. Um dia eu estou cheio da presença de Deus, o outro dia eu acredito nas minhas finanças. Deus nos chamou para entregar todo o nosso coração para Ele. Entenda bem, não é entregar todo o nosso dinheiro, é entregar todo o nosso coração. Deus nunca pediu para você dar tudo que você tem. Quando Jesus se encontra com aquele homem, com aquele jovem rico, ele fala para Jesus que ele conhecia todos os mandamentos. Jesus fala assim: então tá bom, vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres. Jesus não estava mandando ele ficar pobre. Jesus só estava dizendo para ele o seguinte: ei, tira do teu coração aquilo que ainda é o teu Deus. Tira do teu coração aquilo que ainda é o teu ídolo, a tua confiança. Enquanto nós confiarmos em coisas terrenas, Deus nunca vai se manifestar de uma forma plena no nosso meio. A nossa confiança é o Senhor. Só o Senhor pode fazer coisas incríveis por nós. Se nós olharmos para essa estrutura, esse prédio que nós queremos construir, eu estou dizendo para vocês, como pastor dessa casa, é impossível, é uma obra impossível de acontecer, mas essa é a especialidade do meu Deus, do teu Deus. Primeiro Reis capítulo 17. Deus fala para Elias: Elias, sai do riacho de Querite. Elias, ele estava no riacho. A Bíblia diz que o Senhor seca o riacho de Querite e fala assim: Elias, vai até Sarepta, tu vai se encontrar com uma viúva. Essa viúva vai sustentar você. Elias sai de lá e vai se encontrar. A Bíblia diz que quando Elias está entrando na cidade, a viúva estava pegando uns galhos no chão para fazer a sua última refeição. Lê na tua casa, 1 Reis capítulo 17, coloca para mim, versículo 7. E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que lhe ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi até Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água para que eu beba. Ué, mas não estava com seca? Elias vai até a casa de uma viúva no momento de seca e pede água? Continua o texto.
E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Que aquela mulher está dizendo o seguinte: ei, meu profeta, eu estava indo buscar água, mas agora tu já está querendo demais. Você quer, além de água, você quer pão? Eu estou indo agora preparar um bolo para mim e para o meu filho, um pão para nós dois. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer, que é a última coisa que a gente tem em casa. Aí o que o profeta diz para ela? Coloca no versículo seguinte: Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Vamos lá, outro. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a... Que Elias estava dizendo o seguinte: olha, viúva, o que eu estou falando para você é o seguinte: enquanto a tua confiança ainda for nesse pouquinho de farinha, nesse pouquinho de azeite, você não vai conseguir ver o milagre. Se desfaz de tudo que você tem e acredita firmemente que eu estou sendo enviado por Deus para vir na tua casa para fazer um milagre. Mas é o último profeta, mas exatamente é o último. Pode sacrificar o último, porque é na hora do sacrifício que Deus vai manifestar a sua glória e o seu poder na sua vida. A Bíblia diz que essa mulher, ela fez um bolo primeiro para o profeta, e a farinha nunca acabou na sua panela e o azeite nunca saiu da sua botija, até o dia que voltou chuva sobre Israel. Quando Gideão foi chamado para sacrificar o segundo boi, o que Deus estava falando para ele é o seguinte: ei, Gideão, enquanto você ainda tiver esperança nas coisas que você tem em casa, você ainda não vai entender o meu propósito. Queima tudo, Gideão. Você já me ofereceu um cordeiro, um cabrito, bolos asmos, agora sacrifica o segundo boi. Acaba com tudo que você tem na tua casa. A tua esperança tem que ser somente eu. Você precisa entender que você não pode ter um plano B, Gideão. Eu não falho com o plano A. Se eu disse que vou fazer na tua vida, Gideão, é porque eu vou fazer. Se eu disse para você, Gideão, que eu vou fazer, é porque eu vou fazer. Pode sacrificar o boi. E você vai ver, e você vai perceber que Gideão sacrificou o boi e o Senhor não foi ali no momento do sacrifício. O boi foi sacrificado, o altar de Baal foi destruído, e agora Deus ele diz para Gideão o seguinte: Gideão, a partir de agora que você destruiu o altar de Baal, você sacrificou o boi, faz o seguinte: levanta agora um altar para mim. Altar não é um lugarzinho na nossa casa onde a gente bota uma mesinha com alguns santinhos. Altar é quando a gente abre o nosso coração e a gente faz morada para que o Senhor possa morar dentro dele. O verdadeiro altar da nossa vida somos nós. Nós somos o altar, a oferta de Deus. E Deus quer morar dentro do nosso coração. Quando a gente abre o coração e Ele faz morada, nós estamos levantando o altar para Ele. Você está comigo aí? E quando nós levantamos o altar, Ele tem certeza que só Ele é nosso. E aí é a hora que Ele começa a agir. A Bíblia diz que Gideão, o texto é muito grande, mas depois você lê na tua casa no capítulo 7. Gideão junta 32 mil homens. Você conhece a história? Deus fala assim: não, Gideão, tem muita gente contigo, cara. Mas antes disso eu quero voltar um pouquinho. Gideão fala assim: Senhor, posso te pedir uma coisa? Para que eu saiba que realmente tu está comigo, eu vou botar uma lã aqui no meio da relva, no meio do campo. E se essa lã, quando eu voltar no dia seguinte, se só a lã estiver molhada e todo o campo estiver seco, eu sei que tu está comigo. A Bíblia diz que na madrugada, no dia seguinte, quando o Gideão vai lá de madrugada, quando ele pega, a lã está ensopada, ele aperta, ele enche uma taça de água. Gideão olha para Deus e fala assim: Deus, me perdoa pedir mais uma vez, mas eu vou te pedir, eu vou botar de novo essa lã aqui, só que dessa vez toda a relva vai ficar molhada e a lã vai ficar seca. No dia seguinte, Gideão vai lá e vê que toda a relva estava molhada e a lã estava seca. O que eu quero nessa noite é trazer para o teu coração uma palavra de incentivo. Peça sinais para Deus, que Deus vai te dar sinais. Se você tem dúvida de quem é Deus, peça sinais para Ele. Deus, fala comigo, me dá um sinal. Deus é especialista em dar sinais. Deus quer se manifestar e não quer ter dúvida no teu coração. Deus não quer que você tenha dúvida. Deus quer que você tenha certeza. Quando você entender aquilo que Deus tem para a sua vida, quando você mergulhar com força nesse projeto, sem duvidar. Porque quem duvida, a Bíblia diz que é como a onda do mar. Nós não podemos ser levados para um lado e para o outro. Nós temos que estar firmes no propósito. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Deus disse que vai fazer. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer.
Aí Gideão faz tudo que Deus manda. Aí agora Gideão toca uma buzina. Quando ele toca a buzina, todos os homens se reúnem. No capítulo 7, depois você lê, 32 mil homens se apresentam. Aí Deus vem e intervém de novo, assim: Gideão, agora você tem o coração do povo. O povo percebeu que Baal não é Deus. Eu sou o Deus de Israel. Então, Gideão, você agora vai dizer para o povo o seguinte: aqueles que estão com medo, eles podem voltar para casa. Eu não sei se isso te chama atenção, mas eu, quando preparava essa mensagem, o Espírito de Deus ministrava muito no meu coração. Porque Gideão, quando ele vai destruir o altar de Baal, ele estava com medo. Tanto que ele vai de noite, ele chama 10 homens com ele, ele derruba o altar para que ninguém soubesse que foi ele que derrubou. Então ele estava com medo. E mesmo assim, Deus aceitou ele ter derrubado o altar e ter feito aquilo que ele fez. Agora, Gideão reúne 32 mil homens, e dentre esses 32, alguns estavam com medo. Só que dessa vez Deus não diz: deixa os que estão com medo no teu meio. Deus fala para ele: Gideão, os que estão com medo, você pode dizer que eles podem voltar. Gideão dá a notícia e fala assim: olha, quem tiver com medo, quem não tiver com esperança, pode voltar para casa. A Bíblia diz que 22 mil homens se vão e ficam somente 10 mil. Deus volta para Gideão novamente e diz: Gideão, ainda tem muita gente contigo. Gideão, eu não vou agir no meio do povo, porque se esses 10 mil forem contigo na batalha e eles vencerem, eles vão achar que é o braço forte deles. Eu preciso fazer um milagre, Gideão. Milagre é aquilo que é impossível. Aquilo que é possível não é milagre. Milagre é aquilo que é impossível de ser feito. Então, Gideão, ainda tem muita gente, manda eles beberem água. Gideão leva todo mundo lá para um lago, a fonte de Gideão, e ele diz que aqueles que pegarem água e trouxerem com a mão até a boca, Gideão coloca de lado, e aqueles que beberem água como um cachorro lambendo, é colocado para o outro lado. A Bíblia diz que aqueles que lamberam a água como um cachorro eram 9.700, e os que pegaram a água com a mão e levaram até a boca eram 300. Deus vira para Gideão e fala: Gideão, manda os 9.700 embora, fica somente com os 300. Eu fico imaginando a cabeça de Gideão. Deus, eu sacrifiquei o cabrito do meu pai, eu sacrifiquei o segundo boi, eu peguei pães asmos. Se esse negócio der ruim, se os midianitas não me matarem, o meu pai me mata. Você está comigo aí? Se os midianitas não me matarem, o meu próprio pai me mata. Mas você não vê em momento nenhum Gideão questionando. Gideão manda os 9.700 embora. E agora ele vai lutar uma batalha, onde a Bíblia diz que os midianitas, os amalequitas, eram como que gafanhotos. Mas você leu comigo que o Senhor disse para ele que ele iria derrotar aqueles homens como se fosse um só homem. O que eu quero trazer para a tua vida nessa noite é que existem muitas lutas que nós enfrentamos, que aos nossos olhos é uma multidão, mas aos olhos de Deus representa um só homem. Aos olhos de Deus é somente um movimento e ele será destronado. Gideão não pega em nenhuma arma. Gideão não pega em nenhuma arma. Deus manda ele botar os homens na frente e tocar a trombeta. A Bíblia diz que quando ele toca as trombetas, os homens tocam a trombeta, há uma revolução no arraial do inimigo, e eles próprios começam a se destruir. A única coisa que nós precisamos, igreja do Senhor Jesus, é acreditar naquilo que Deus nos promete, sem duvidar. Porque a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. O inimigo, quando se levanta contra a nossa vida, ele não se levanta contra nós. Você precisa crer nisso. Ele se levanta contra o próprio Senhor. Porque se alguém se levanta contra o meu filho, entenda uma coisa, ele não luta contra o meu filho, mas ele luta contra mim. Quando alguém toca em mim, eu às vezes até deixo para lá, mas se tocar no meu filho, meu amigo, mas não toca. O que eu quero dizer nessa noite é que
Quando Deus olha para você, você é a menina dos olhos dele. E quando o inimigo ele tenta criar situações para te destruir, ele não está tocando em você, está tocando no próprio Deus. E quando ele toca no próprio Deus, o próprio Deus se encarrega de manifestar o seu poder na terra para destruir as obras do diabo. Você está comigo aí? Então glorifica o Senhor. Isaías capítulo 38, versículo 1, coloca para mim. Isaías 38, 1. Vamos ler até 8. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não... Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Você conhece a história. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Olha o que diz agora o 7 e 8. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. O que Deus está falando é o seguinte: Isaías, fala para Ezequias que eu sou com ele, e eu não só vou dar mais 15 anos de vida, mas eu vou ser com ele contra os inimigos. E para que ele tenha certeza de que eu sou com ele, eu vou fazer o sol voltar 15 graus. Você consegue entender isso? Deus é especialista em dar sinais. Nós precisamos começar a orar e pedir: Deus, me dá um sinal. Deus, me dá um sinal que tu estás comigo. Em dezembro nós tínhamos uma parcela para pagar do nosso terreno. Já contei várias vezes aqui. Eu falei: Deus, me dá um sinal quando eu comprei que tu estás comigo. Faltavam poucos dias. Para ser mais preciso, faltavam 3 dias. No dia, era parcela de 2 milhões de reais. No dia 17 de dezembro, no dia 20 era o pagamento. 17 de dezembro, domingo, o último culto. Não tinha mais culto para ser feito. O próximo seria no dia 21. Cheguei de manhã para trazer uma palavra, faltava 400 mil reais. Acabei de pregar, eu falei: gente, falta 400 mil reais. Quando eu desci do altar, acabou a palavra, um irmão mandou um WhatsApp: só falta 300, eu estou botando 100 amanhã na conta. Eu comecei a chorar, eu falei: Deus, tu estás comigo. Deus, me dá um sinal de que realmente tu estás comigo. À noite eu voltei para pregar e Deus falou assim: você vai falar de oferta e você não vai rodar o gasofilácio no meio da igreja. Quem quiser ofertar, oferta. Quem não quiser, não oferta. Eu vou provar para a igreja que eu estou nesse negócio. Acabei de pregar, quando eu acabei de pregar de muleta ainda, quando eu desci o último degrau, veio um irmão, me abraça e fala assim: pastor, amanhã eu estou botando 50 mil na conta. Então era 300, agora faltava 250. Sentei ali, comecei a recepcionar as pessoas novas na igreja, conversando, e de repente vem uma pessoa, vem no meu ouvido e fala assim: pastor, aqui tem um dinheiro, tem 20 mil reais, estou botando dentro da bolsa da tua esposa. Faltava 230. Eu estou sentado ali, de repente vem um pastor e fala assim: pastor, um irmão te entregou um bilhete e mandou você ler e depois ligar para ele. Eu peguei o bilhete, botei dentro do bolso e nem olhei o bilhete. O pessoal chamou para comer pizza, fomos comer pizza, estou na pizzaria comendo, de repente eu boto a mão no bolso. Quando eu boto a mão no bolso, eu vejo um bilhete. Quando eu pego o bilhete, eu olho, estava escrito assim. Eu vou ler para você o bilhete. Conforme lhe falei em nossa primeira conversa no gabinete, eu e minha família pagamos um terreno na região dos lagos, usando os nossos dízimos. Deus colocou no meu coração construir uma igreja. Porém, quando fomos assinar a escritura, descobrimos que havia uma pendência que comprometia a concretização do negócio e pedimos a restituição. Graças ao Senhor recebemos todo o valor de volta. Hoje o valor é 230, porque quando Deus ele diz que vai dar um sinal, ele dá um sinal. Não era 220, nem 210, era 230. Não era 231, nem 232, era 230. O que Deus está dizendo para mim e para você? Ei filho, me pede um sinal que eu te dou um sinal. Pede para que eu faça, que eu vou fazer. O Brasil precisa conhecer Jesus. O Rio de Janeiro precisa conhecer Jesus. Não o Jesus das Escrituras,
que é da letra, mas o Jesus do Espírito, que se manifesta no meio do povo, que faz prodígios, maravilhas no meio do povo, que toca naquele que está enfermo e é curado. Você está comigo aí? Essa igreja vai ver muitos milagres. Já vivemos alguns, vamos ver muitos outros. Deus quer manifestar. Esses dias nós tivemos o Moriá aqui. Alguns irmãos que estão aqui fizeram. Fomos visitados de uma forma poderosa por Deus. E sabe o que me deixa feliz? É que Deus trouxe um irmão lá de São Paulo, trouxe um grupo lá de BH, trouxe um grupo lá de Campina Grande, e todos eles chegaram aqui, e todos eles falaram a mesma coisa: pastor, se prepara que o que Deus vai fazer nesse lugar é algo muito poderoso. E isso não tem a ver com o pastor do lugar, tem a ver com a glória de Deus. Isso não tem a ver com um homem, isso não tem a ver com uma mulher, isso tem a ver com a glória de Deus. Ele só precisa ver fé no meio do povo. Ele só precisa ver pessoas que acreditem. Ei, queima o segundo boi. Acredita nele. Não, pastor, eu acredito, mas eu tenho aqui uma reservinha que se der alguma coisa errada, eu seguro as pontas. Ah, você não acredita. Minha esposa aqui não me deixa mentir. Quando nós construímos esse prédio, eu fiquei 6 meses esperando uma Range Rover nova chegar. 0 quilômetro. Fiquei 6 meses na fila. O carro chegou e eu comprei a Range Rover. Estava andando com ela, alguns meses andando com ela, carro zero, cheirando a novo. Quando nós pegamos o prédio, o Senhor falou assim: ei, queima o teu segundo boi. Queima o teu segundo boi. Mas Senhor, eu fiquei 6 meses na fila. Eu gosto dele. Queima o teu segundo boi. Se é para queimar, vamos queimar, Senhor. Newton está lá atrás, tu me deixa mentir, está aqui, tu me deixa mentir. Vamos queimar o segundo boi. Deus sempre foi comigo. Deus sempre foi com a nossa vida. Deus nunca nos deixou faltar nada. Eu vim de um lugar humilde. A minha família toda servia as trevas. O meu bisavô tinha centro de macumba. Eu vi com esses olhos que papai Deus, eu vi pessoas botando fogo na mão, engolindo fogo. Eu vi pessoas chupando bicho, chupando feridas de bicho e sendo curadas. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Mas um dia ele me visitou. Um dia ele me visitou. E eu conheci Jesus. Hoje a minha família toda serve ao Senhor. Hoje a minha família toda serve ao Senhor. E falar de Jesus para mim é a coisa que eu mais amo na vida. Porque eu não falo daquilo que eu ouvi, eu falo daquilo que eu vivo. Nós não somos perfeitos, mas nós somos de verdade. Um homem imperfeito, cheio de problemas como você, mas um homem que todo dia pede a Ele para melhorar. Um homem que todos os dias só pede a Ele, só para que Ele me fortaleça, para que eu possa conduzir o povo dEle, que não é meu. O desejo do meu coração é que você saia daqui incendiado nessa noite. O desejo do meu coração é que seja um dia de visitação na tua vida. Que você conheça Jesus, não de ouvir falar, mas que você experimente. Ei, Senhor, me dá um sinal como tu deu para Gideão. Senhor, me dá um sinal. Ele vai te dar um sinal. Senhor, eu devo ou não ir para esse lugar? Me dá um sinal. Ele vai te dar um sinal. A Bíblia diz que Gideão, ele venceu a batalha, porque o Senhor era com ele. Ele não venceu com 32 mil, ele venceu com 300 homens. Deus nunca vai agir na multidão, Deus sempre vai agir nas coisas menores da terra, para que Ele prove para mim e para você que Ele é conosco. Você ainda está aí comigo? Mas para que a vitória chegasse até a vida de Gideão, ele precisou derrubar o altar de Baal. Ele precisou ofertar o segundo boi. Ele precisou levantar um altar de verdade na vida dele, que era um altar para o Senhor. Que essa noite você saia daqui entendendo que Deus não divide a glória dele com ninguém. Pastor, eu gosto muito de Jesus, mas eu gosto também da Maria. Maria foi uma excelente mulher. Mas ali na tua casa, Maria não fez nenhum milagre. Pastor, eu gosto muito de Jesus, mas eu gosto também do Pedro. Eu também gosto do Pedro. Vacilou pra caramba, eu também gosto dele.
mas nunca foi santo. A Bíblia diz que só existe um santo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala em Filipenses que ele abriu mão da glória dele, ele entrou na terra como um homem. Ele morava na eternidade com o Pai, ele vivia na eternidade. Ele entra na terra como um ser humano. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas por onde ele passou, ele fez um movimento, ele mudou a vida das pessoas. Eu quero orar para que essa noite o mesmo Espírito que visitou Gideão possa estar visitando cada um de nós. Eu creio que você vai sair daqui essa noite não como uma mesma pessoa que entrou por essas portas, mas uma pessoa diferente. A minha oração é que o Senhor incendeie o teu coração com graça. A tua palavra, Deus, diz que Moisés viu a sarça pegar fogo, Senhor. A sarça pegava fogo, mas ela não era consumida. Taca fogo do céu nessa noite sobre a vida de cada um de nós, a começar desse altar, Senhor. Taca fogo do céu sobre a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser o segundo boi, Pai. Nós queremos ofertar a Ti o nosso coração essa noite, Pai. Recebe o nosso coração, Jesus. Fala conosco de uma forma, Pai, clara, para que nós possamos viver as Tuas promessas, Senhor. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui, Deus, talvez vivendo a mesma história de Gideão, estão sendo pressionados, meu Deus, talvez por um agiota, talvez por um banco, talvez por uma dívida, Pai, que tem roubado o sono dos Teus filhos. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes. Talvez eles possam estar vivendo, meu Pai, o pior capítulo da sua história, mas eu oro a Ti, Deus, que assim como Tu foi com o Gideão, Pai, que o Senhor visite eles neste dia, Pai. Que os altares, meu Deus, que foram levantados dentro dos Teus filhos, de repente o altar do medo, Pai, que o altar do medo seja derrubado nesta noite. Talvez o altar da insegurança, Deus, que o altar da insegurança seja derrubado nesta noite. Talvez o altar da desconfiança, Deus, que o altar da desconfiança seja derrubado essa noite. Eu não sei qual é o altar que você levantou na tua vida, eu não sei qual foi o altar que você levantou na tua história, mas a minha oração é que o mesmo Deus que se apresentou a Gideão se apresente para você nesse dia e derrube, te ajude a derrubar esse altar. Oferece o teu segundo boi nessa noite. Oferece o teu coração e diz para Ele, rasga o teu coração, seja sincero e diz: Senhor, eu quero viver uma vida plena contigo, mas eu não tenho fé suficiente para viver. Seja verdadeiro com Deus, fala para Ele o que você sente. Deus, eu vejo pessoas chorando, eu vejo pessoas entregando a vida para Ti, mas eu não consigo, Deus. Abre o teu coração nessa noite, entrega o teu coração, queima o teu segundo boi nessa noite. Talvez as decepções da vida fizeram com que você se tornasse rígido. Você que é um homem de Deus, que muitas vezes se envolveu na obra, e hoje talvez muitas vezes se questiona se vale a pena continuar ou não. Eu te peço nessa noite, queima o teu segundo boi. É um dia de visitação, é uma noite onde o Espírito Santo está presente. Rasga o teu coração, coloca para fora aquilo que está lá dentro. Destrói esse altar de prepotência dentro de você. Destrói o altar da arrogância. Destrói o altar da soberba. Destrói o altar que tem impedido com que o Senhor se manifeste na tua vida. A minha oração
é que os altares que não são do Senhor sejam destruídos nesta noite. A minha oração é que o Senhor, Ele entre dentro do teu ser de uma forma tão poderosa nessa noite, que Ele venha destronar todos os altares que não são dEle. Talvez você entrou aqui dando uma última oportunidade, dizendo para Deus: Deus, se realmente Tu existe, hoje é a última oportunidade que eu vou te dar. Eu não sei da tua vida, mas o Senhor sabe. Talvez você já passou por muitas igrejas, e talvez você se decepcionou em algum momento. E deixa eu te dizer uma coisa: se nós colocarmos a nossa esperança no ser humano, nós vamos ter decepções. A nossa esperança é o Senhor. Eu te convido nessa noite, queima o teu segundo boi. Pai, eu invoco o teu nome. A tua palavra não é a minha, ela diz que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e continuará sendo o mesmo eternamente. Tu foi com Gideão, Deus, aquele homem estava malhando trigo no lagar, Deus. Aquele homem tinha medo, Pai, aquele homem ele ficava desesperado. Mas a tua palavra diz que só apareceu para ele e chamou ele de homem valente. Porque muitas vezes nós achamos que o Senhor nos julga da forma como nós nos julgamos. Os nossos olhos são diferentes do teu, Pai. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Nos ajuda a olhar com os teus olhos, Senhor. Nos ajuda a pensar com os teus pensamentos. Nos ajuda a falar com as tuas palavras, Senhor. Que essa noite seja uma noite onde o teu Espírito venha bradar no nosso meio, de uma forma muito clara, meu Deus, muito específica. Gideão destruiu, Pai, o exército dos midianitas e dos amalequitas, de todos aqueles que faziam parte do Oriente, porque a tua palavra diz que o Senhor era com ele. Gideão não precisou pegar numa arma. Eu acredito firmemente, Deus, que o Senhor destruirá os nossos inimigos, Pai, sem nós ao menos pegarmos em nenhum tipo de arma, Deus, mas só confiando em Ti e cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se você entrou aqui essa noite, vivendo aquilo que Gideão estava vivendo, se você entrou aqui essa noite e você entendeu que essa palavra foi uma palavra direta do trono de Deus para a tua vida, se você quer ser transformado dentro do teu ser, se você acredita naquilo que Deus vai fazer, eu quero te convidar em nome de Jesus, saia do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não tenha medo. Glória a Deus. Eu amo os corajosos. Vem mais. Glória a Deus. O Senhor está aqui. A única barreira que precisa ser destruída no nosso meio, ou melhor, a única não, mas a maior barreira chama-se incredulidade. Muitas vezes a dúvida nos faz não viver as promessas de Deus na terra. Gideão, ele não teve dúvida. Se é o Senhor, eu vou fazer. Pai, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente. Eu quero clamar, meu Deus, para que haja um revestimento do céu sobre a vida deles. Toma o coração deles em tuas mãos, Deus. Visita eles de uma forma poderosa, Senhor. Faz na vida deles, Deus. Faz o teu agir na vida dos teus filhos, Pai. Que seja um dia que fique marcado na história deles, Deus. Um dia onde eles possam experimentar, meu Deus, que a boa mão do Senhor esteve com eles. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito nesta casa, Deus.
Pessoas que venham experimentar, meu Deus, coisas que nunca experimentaram. Eu quero abençoar essa noite, Deus, a vida dos teus ungidos. Eu quero profetizar um tempo novo sobre a vida deles, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glorifica o Senhor.